Próxima a falar agora é a Lígia Viegas. Boa tarde, a todas e todos. Antes de começar, eu quero dizer que eu estou aqui hoje e nesse exato momento está tendo uma assembleia lá na Universidade Federal da Bahia, uma assembleia de greve. E eu, se pudesse votar à distância, estaria levantando a minha mão esquerda em favor da greve. Dialoga, Janine! Bom, geralmente eu inicio minhas falas agradecendo o convite para falar. No entanto, dessa vez me parece estranho fazer esse agradecimento. Primeiro porque eu faço parte da comissão organizadora do evento que me colocou nessa mesa, então seria como se eu estivesse agradecendo a mim mesma. Depois, porque eu estou muito tímida de estar aqui, porque eu estou dividindo essa mesa com 3 gigantes, pelos quais eu tenho profunda admiração. Então, eu não sei se a gente agradece quando a gente está em situação difícil, quando a gente é colocado em situação difícil. E, finalmente, porque o convite para que eu estivesse aqui nessa mesa não foi feito para mim, mas ele foi feito porque eu pertenço a um coletivo e eu venho representando esse coletivo. Aquele que tem cuidado, na militância desmedicalizante, de colocar nossa pauta nas mais variadas mídias, que passam pelas redes sociais e atingem a grande imprensa. Então, é preciso iniciar minha fala destacando de que lugar eu falo. Eu pertenço a um coletivo dentro de um coletivo. Eu faço parte do grupo de moderadores das mídias do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, e sendo uma fala que se organiza em torno desse coletivo, é importante retomar alguns aspectos que definem claramente quem somos e a que viemos. Até porque sei que hoje tem gente aqui que não estava nos dias anteriores. Então, primeiro, pode ser chover um molhado para quem já está participando do evento, é importante, como terreno fértil para outros, deixar claro o que é que a gente entende por medicalização. Esse assunto já está sendo trabalhado ao longo dos dias do evento. Na mesa que antecedeu mesmo houve um debate sobre o conceito, mas é importante a gente fazer essa definição e começo já definindo pela negação, A medicalização não é uma luta contra a medicina, não é uma luta contra os medicamentos, Ela é uma luta contra uma forma de captura da vida que transforma as singularidades da vida, a diversidade humana em questões orgânicas, em questões biológicas e que vai ter na sua face mais perversa a patologização da vida. Então a gente ignora questões políticas, econômicas, sociais complexas e transforma todo o comportamento humano, todos os processos de aprendizagem humanas em questões individuais. A esse processo de tornar individual, biológico, aquilo que foi produzido num contexto social mais amplo, dá-se o nome de medicalização, que vai ter na patologização da vida um importante fenômeno, talvez a sua face mais perversa, e vai ter no uso abusivo de medicamentos psiquiátricos um importante sintoma. Pois bem, a nossa luta, portanto, é contra a medicalização da vida, contra a captura dos modos de ser e estar no mundo numa lógica que aprisiona a diversidade. E eu acho importante aqui frisar essa palavra, luta. Sim, eu falo no lugar de professora universitária, pesquisadora e acadêmica, mas tenho clareza de que ciência e política não são instâncias separadas. Por exemplo, vou trazer para vocês um exemplo forte disso, que é uma série de pesquisas científicas que nada mais fizeram do que estigmatizar e justificar a violência de Estado contra determinados grupos sociais. Um livro onde pude entender isso com muito clareza foi A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould. Nesse livro, o autor nos mostra o quanto o racismo militante encontrou na academia um campo onde se espraiar. Pesquisas sobre medição de crânio deram origem a propostas de eugenia que, criticadas,
mudaram o discurso para permanecer falando mesmo. Deixa-se de medir crânios e passa a se medir inteligência. Deixa-se de defender a eugenia para propor políticas de esterilização de mulheres diagnosticadas com QI abaixo da média. Nesse sentido, não dá para separar produção de pesquisa e construção de políticas públicas. E é nessa interface que nasce o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Tomamos conhecimento, em 2010, de um projeto de lei que visava fazer o diagnóstico precoce de crianças na escola para saber se elas tinham dislexia. E, a partir do diagnóstico de dislexia, encaminhar essas crianças para serviços especializados de saúde. Esse projeto de lei se situava em São Paulo, e no estado de São Paulo, desde 98, nenhuma criança é reprovada na escola a partir da implementação de uma política pública educacional chamada progressão continuada, que abole a reprovação nas escolas para atender interesses econômicos. Criança reprovada, dizia o projeto de lei, é dinheiro jogado fora. Para resolver esse desperdício financeiro, as crianças vão passar automaticamente de ano. Como consequência disso, um número significativo de crianças não sabe ler e escrever e se encontra em séries avançadas do ensino fundamental. Propor, nesse contexto, um projeto de lei que diga que essas crianças têm dislexia e, por isso, não conseguem aprender, é desresponsabilizar o Estado de São Paulo por uma consequência de uma política pública irresponsável e jogar nas costas das crianças, com caráter biológico, a sua dificuldade no processo de escolarização. Quando tomamos conhecimento desse projeto de lei, entendemos a importância de nos posicionarmos contra e popularizarmos o máximo possível o conhecimento crítico desenvolvido no âmbito da academia sobre a medicalização da vida. Criamos o fórum e já em nossa criação produzimos um manifesto que deixa claro o que entendemos por medicalização e apontamos nossos princípios e desafios. Princípios que têm nos direitos humanos uma síntese fundamental. São vários, mas eu vou destacar aqui direitos humanos. E dentre nossos desafios, destaco, para os objetivos dessa mesa, o de ampliar a democratização do debate. E como veículo importante para popularizar o debate, tínhamos desde o princípio clareza da importância da mídia e que, pela popularização do debate, poderíamos ganhar novos aliados políticos na luta contra a medicalização em seus vários campos. E aí, com o fórum já em funcionamento, passamos a ocupar as várias mídias. Temos um site, um canal do YouTube e uma página do Facebook. Sou moderadora de algumas dessas mídias e, por isso, me colocaram nessa mesa. O nosso Facebook, ele tem mais de 16.500 pessoas seguindo atualmente. Ele foi criado há 3 anos, se não me falha a memória. Somos 14 moderadores que conversamos entre si para decidir o que postamos, o que não postamos, como postamos. Temos produções próprias e compartilhamentos de outras produções, desde que sejam afinadas com os direitos humanos. Muitos nossos parceiros de compartilhamento estão nessa mesa, né? Recentemente eu achei que você fosse colocar, Frechete, o caleidoscópio maravilhoso que você fez, né? De repente no debate alguém podia pedir para ele colocar o caleidoscópio. Do Rafuco eu vou destacar, né, um belíssimo vídeo feito sobre a redução da maioridade penal no Rio de Janeiro, que é sensacional, né? E fizemos muitos debates sobre o Tarja Branca, que foi produzido pelo Maria Farinha Filmes. E das nossas próprias produções, aí eu vou pedir para pegar já o meu slide, né? Das nossas próprias produções, a gente vem fazendo alguns formatos, e um deles é o Momentos Musicais, além das nossas próprias produções de memes, vídeos e algumas breves postagens. Isso. E aí eu queria começar então com um momento musical. A gente já colocou vários, mas eu acho essa música sensacional. E como ela não fala só da patologização, mas da medicalização de maneira mais ampla, cadê? Quem é o técnico que vai ajudar a gente a fazer esse negócio ficar grandão? Né? Eu quero grandão.
Vai pequenininho. Essa música é do Tati, quem está cantando é a Zélia Duncan. Chama Felicidade. Não sei por que eu tô tão feliz. Não há motivo algum pra ter tanta felicidade. Não sei o que foi que eu fiz. Eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era felicidade. Claro que é muito gostoso, claro, mas claro que eu não acredito. Felicidade assim, sem mais nem menos, é muito esquisito. Não sei por que eu tô tão feliz. Preciso refletir um pouco e sair do barato. Não posso continuar assim feliz como se fosse um sentimento inato. Sem ter o menor motivo, sem uma razão de fato. Ser feliz assim é meio chato. Porque as coisas nem vão muito bem. Eu perdi o dinheiro que eu tinha guardado. E pra completar depois disso, eu fui despedido, eu tô desempregado. Amor que sempre foi meu forte, não tenho tido muita sorte. Estou sozinho, sem saída, sem dinheiro, sem comida e feliz da vida. Não sei por que eu tô tão feliz. Vai ver que é pra esconder no fundo uma infelicidade. Pensei que fosse por aí, fiz todas as terapias que tem na cidade. A conclusão veio depressa e sem nenhuma novidade. O meu problema era a felicidade. Não fiquei desesperado, não. Fui até bem razoável. Felicidade, quando é no começo, ainda é controlável. Não sei o que foi que eu fiz pra merecer estar radiante de felicidade. Mais fácil ver o que eu não fiz. Fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade. Não me dediquei a nada. Tudo eu fiz pela metade. Por que então tanta felicidade? E dizem que eu só penso em mim, que eu sou muito centrado, que eu sou egoísta. Tem gente que põe meus defeitos em ordem alfabética e faz uma lista. Por isso não se justifica tanto privilégio de felicidade. Independente dos deslizes, dentre todos os felizes, sou o mais feliz. Não sei por que eu tô tão feliz. Já nem sei se é necessário ter um bom motivo. A busca por uma razão me deu dor de cabeça, acabou comigo. Enfim, eu já tentei de tudo. Enfim, eu quis ser consequente, mas desisti. Vou ser feliz pra sempre. Peço a todos com licença, vamos liberar um pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço. Peço a todos com licença, vamos liberar um pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço. Sensacional, né? Tati é sensacional também. Bom, só para dar uma dimensão para vocês, esse evento ele foi todo divulgado só pelo Facebook. Não teve cartaz, não teve outra forma de divulgação. E a gente conseguiu atingir mais de 7.000 pessoas pelas redes sociais. E aí a gente está sabendo que tem várias pessoas que estão já compartilhando as fotos e foi pedido por uma pessoa que estava na plateia hoje. Lembra as pessoas, faz o hashtag Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos, Quarto Seminário Internacional, Educação Medicalizada, porque assim a gente se encontra, né, nesse universo. Bom, eu quero falar também de alguns memes, eu selecionei alguns, né, para a gente poder falar, e aí quero só dizer assim, que eu estou aqui, né, no meio de um monte de gente que é muito melhor, né, do que nós do fórum, no trato do cuidado com a coisa, porque a gente é amador no duplo sentido, né? A gente ama o que faz e a gente não é profissional, né? Então, os nossos vídeos têm oscilação de áudio, às vezes os nossos memes ficam meio confusos, mas ele é coerente na proposta e essa é a nossa preocupação.
tá? Então, a gente produziu, vamos passar aí, pode passar. Esse meme, por exemplo, né, que vai dar conta de um processo, vou levantar, fico nervosa quando sentar, professora, né, para ver o que eu estou fazendo. Que é um livro, né, na verdade, um psiquiatra americano, que é o Cartwright, né, que criou em 1851 a drapetomania, né, ou seja, isso foi um meme que a gente publicou, né, um médico norte-americano que vai observar que os escravos negros fugiam e ele viu nisso uma doença. Drapetomania ou a mania que causa a fuga dos negros foi o título do seu artigo científico, que explicava que os escravos negros não desejavam a liberdade e, se fugissem, estavam doentes. Quem conta essa história também é o Stephen Jay Gould, na Falsa Medida do Homem, né? Muito interessante o trabalho desse psiquiatra de transformar uma questão política num problema individual. E a história da ciência nos mostra que a cada momento da história diferentes doenças de diagnóstico científico surgem para explicar fenômenos que eram considerados problemas na época. O problema dos escravos que fugiam se apresenta nos dias de hoje como das pessoas que não produzem, não prestam atenção, não fazem várias coisas ao mesmo tempo ou fazem coisas que não geram renda. Aqueles que não podem lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Então, esse aqui é um meme que a gente publicou e aí eu quis ilustrar para vocês. Pode passar. Aí esse aqui, para fazer a propaganda do nosso site, né? Só para dizer que a gente já teve mais de 1 milhão de acessos desde 2012, que a nossa média é de 1.200 acessos diários, né? E dentro do site vocês encontram as recomendações de práticas não medicalizantes, que é um importantíssimo documento que a gente produziu. Pode passar. Aqui o endereço, né? Aí esse aqui a gente fez, né, brincando com a coisa do testemunho de Jeová, né? Você tem um minuto para ouvir a palavra da indústria farmacêutica? Porque todo mundo já viveu a experiência de estar num consultório médico e ser ultrapassado, né, por um propagandista de maletinha que vai entregar para o nosso médico aquele remédio que ele vai nos indicar na sequência. Pode passar. Esse aqui para mostrar que a gente não discute só a medicalização, mas também a psicologização da vida, né? Então, como somos também contra a psicologização da vida, a gente critica que o olhar psicologizante transforma tudo em problema psicológico. Está lá no consultório do psicólogo, chegou cedo? É ansioso. Chegou na hora? É obsessivo. Chegou atrasado? É agressivo. Não foi? É resistente. Que alternativa saudável sobra? Há de se mudar o olhar. Então, um olhar adoecido que vê doença no outro. Pode passar. Esse aqui eu coloquei para a gente já começar a fazer a divulgação, né, da nossa nota técnica que foi produzida, né, sobre o uso de psicofármacos no Brasil. Então, a quarta maior compradora de Ritalina tem esquema de tráfico de medicamentos vencidos, né? E aí a gente coloca aqui o ranking do consumo de Ritalina e faz o link para esse documento, para uma matéria de jornal que fala desse tráfico de Ritalina que acontece. Pode passar. Aí, eu dei uma entrevista aqui em Salvador para o Jornal à Tarde, e aí o Nildão, a partir da entrevista, ele produziu essa pequena poesia, né? Rivotril para o pai, a mãe, o tio. Ritalina para o menino e a menina. Indústria picareta, proxeneta, tarja preta. E aí a gente juntou a poesia dele com o aumento do uso, principalmente do clonazepam e do cloridrato de metilfenidato no Brasil de 2007 até 2014. Pode passar. Aí aqui de novo, pegando a nota... Ai, desculpa! Eu sou acelerada. Vamos lá. Assim, ó. Ô, Jay, tira a foto pela vermelha. Respira. Esse aqui, eu coloquei ele inteiro para ilustrar um pouco o alcance, né? Foram 134 compartilhamentos desse que a gente publicou agora em junho, né? Recentemente. Então, só em 2013, o Brasil produziu 3,2 toneladas de clonazepam, o princípio ativo do Rivotril. Fomos campeões mundiais nesse quesito. Você sabia? O fórum produziu a nota técnica
com essas e muitas outras informações. E aí a pessoa fica linkada e pode chegar lá. E aí a gente mostra o ranking, a Itália aí, em segundo lugar, né? O ranking dos maiores fabricantes de clonazepam no ano de 2013. Pode passar. Esse aqui a gente fez a partir de uma propaganda que saiu no começo desse ano no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, da Câmara Municipal de São Paulo, não, esse aqui foi no Rio de Janeiro, tenho quase certeza, né? Foi em São Paulo? Foi em Rio, mas é municipal? Era municipal, isso, uma propaganda que saiu com as crianças, nosso negócio mega the wall, né? Então, assim, as crianças numa linha de montagem e a Prefeitura do Rio de Janeiro achando que isso era positivo. Aqui na nossa escola a gente vai produzir, né? E aí a gente fez, né, essa crítica e apareceu como São Paulo, né? A gente cometeu um errinho, depois a gente vai ter que corrigir isso. Pronto. O PL é de São Paulo, a propaganda é do Rio, né? Tá vendo como a gente é um coletivo? Pode passar. E aí, nós fizemos agora, no dia 1º de maio, um texto marcando o Dia do Trabalhador. O texto ficou tão bacana e a gente percebe pelas redes sociais que às vezes o texto não viraliza da maneira como outras mídias viralizam e a gente decidiu fazer um vídeo. Mas foi uma coisa meio assim, intempestiva, né? Vamos fazer um vídeo. Aí, mas eu não gosto da minha voz. Nem eu. Então, a gente foi colhendo dos vários participantes do fórum, de diversos estados brasileiros diferentes, a leitura do texto, que depois foi recortado e transformado nesse pequeno vídeo, que daí a gente vai passar. Ele é bem curtinho. Prei. Kwame? Você deu? O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade vem a público relembrar todos os seus signatários e simpatizantes para as lutas dos trabalhadores nos dias de hoje. Passados mais de 120 anos após sua criação, o Dia do Trabalhador ganhou status de feriado prolongado e de longe lembra a luta por melhores condições de trabalho. Entretanto, a data não é de comemoração, mas de reflexão e luta. Nosso manifesto é claro. No processo de medicalização da sociedade, questões coletivas são tomadas como individuais. Problemas sociais e políticos são tomados como biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas responsabilidades. É por isso que alertamos para o cenário de desconstrução das políticas públicas brasileiras, que vem cada vez mais sofrendo sucateamento pelo desfinanciamento ou projetos de leis e decretos que retiram direitos constitucionais. E sofrer com o rumo das políticas públicas tem vários sentidos, inclusive no processo de medicalização e adoecimento dos profissionais na ponta dos serviços. Não é por acaso que, junto com o sucateamento das relações de trabalho, cresce o consumo de psicofármacos. O Brasil é o campeão mundial de fabricação do clonazepam, princípio ativo do Rivotril, tendo fabricado mais de 3 toneladas em 2013. Em posição mais distante encontra-se a educação pública brasileira, que tem profissionais em diversos estados reivindicando por melhores condições de trabalho em sala de aula. O fenômeno da medicalização não atinge somente os alunos com supostos transtornos como déficit de atenção, hiperatividade e dislexia, mas atinge também os professores em sala de aula com afastamento por questões psiquiátricas e síndrome de burnout, além do uso abusivo de medicamentos controlados para suportar as extensas rotinas nas salas de aula. A cultura da avaliação e a lógica da terceirização dos serviços também impactam diretamente no aumento da medicalização da sociedade. A cada professor afastado da sala de aula por não ter atingido a meta de alfabetização. A cada profissional terceirizado da limpeza demitido por ter adquirido lesão por esforço repetitivo. A cada médico demitido por não atender 40 pacientes em jornada de 8 horas. A cada um desses trabalhadores e a tantos outros. Relembramos que uma sociedade com condições injustas de trabalho
é uma sociedade medicalizada, onde florescem síndromes da baixa produtividade e transtornos psiquiátricos. A partir desse 1º de maio, convidamos todos a lutarem por uma vida sem rótulos, por relações de trabalho justas e por uma sociedade desmedicalizada. Então esse foi o vídeo que a gente fez para o 1º de maio. E aí, a gente convidou para vir também para o seminário, e não foi possível, porque estava numa condição pessoal que impedia de estar, o André Damer, que é um cartunista que vem pautando em diversos momentos a questão da medicalização. Então, vou pedir para passar. E aí tem um videozinho que eu fiz. Não? Fechou? Vamos ver. Passa. Aí, isso. O André Damer, e aí eu fiz um vídeo mega amador, mas que coloca algumas charges dele, que elas, sim, são extremamente profissionais.
Só para ir já encerrando, né, assim, para além dos canais, nossos próprios canais de mídia, a gente tem sido acionado pela mídia constantemente, né? E enquanto a gente está aqui, 2 parceiros nossos estavam na Rádio Metrópole dando entrevista, e só nesse evento a gente já teve 30 inserções de mídia entre sites, rádios e entrevistas a jornais impressos. Temos dado muita entrevista para a imprensa. Por ocasião da publicação da nossa nota técnica, o consumo de psicofármacos no Brasil, dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa de 2007 a 2014, muitos jornais e revistas impressos, além da TV Futura, nos procuraram. O caso mais emblemático foi a entrevista que demos, foi a revista Isto É, que entrevistou longamente a mim, ao Rui, a Helena, a Vânia, além de uma mãe indicada por nós que vem lutando contra a medicalização do seu filho. Quando lemos a matéria publicada, ficou claro o quanto ainda precisamos nos fazer entender. É muito comum sermos mal interpretados, mal entendidos ou deliberadamente distorcidos. Quando isso acontece, no entanto, entendemos isso como uma oportunidade para esclarecer e viralizar a discussão. Só acho importante frisar, para ir encerrando, que tudo isso que fazemos no âmbito da mídia tem um caráter político muito claro, de enfrentamento à lógica medicalizante, que nada mais é, em resumo, do que a lógica conservadora, que protege a sociedade de suas mazelas e despeja no colo das pessoas a culpa pelas dificuldades que sentem para conduzir a vida com um mínimo de dignidade. Escreveu Zizek em um texto que analisa o Batman Begins. E aqui eu estou citando Zizek. O sistema dominante tem oprimido até a nossa capacidade de sonhar. Vejam os filmes a que assistimos todo o tempo. É fácil imaginar o fim do mundo, um asteroide destruir toda a vida e assim por diante. Mas não se pode imaginar o fim do capitalismo. Daí que repetimos nesse final o que aprendemos com Galeano. Se não nos deixam sonhar, não nos deixaremos dormir. E levantamos nossa bandeira. Eu não posso brincar, não é minha luz.